Essa palavra, ela é purificada, foi macerada, e como um bom azeite extra virgem, ou como um bom vinho de uma boa safra, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado a partir de processos de maceração e de esmagamento. Eu quero falar com alguém que é um homem natural, revestido de sobrenaturalidade, que é alguém comum, mas que serve a um Deus extraordinário, que é alguém improvável, mas que, mesmo sem saber o porquê, foi escolhido por Deus para algo maior do que poderia imaginar. Eu quero falar com alguém aqui nessa manhã, que não poderia estar onde está, viver o que vive, ter o que tem, mas sabe que tudo que viveu até aqui ainda não é nada comparado àquilo que o Senhor vai fazer a partir daqui. Alguém comigo diga amém. Já somos 14 mil famílias, Japão conectado, Albânia conectado, aleluia. O tema da mensagem de hoje fala sobre algo que a gente odeia viver, mas ama contar depois que viveu. Fala sobre algo que é amargo enquanto vivemos, mas é doce depois que contamos sobre o que vivemos. Porque todo teste é amargo enquanto se passa, mas todo testemunho é doce enquanto se conta. Eu lembro da dor de passar por provações, privações, humilhações, perseguições, traições. Mas eu lembro também, todas as vezes em que eu falo sobre o que Deus fez a partir dessas coisas, como a glória da segunda casa sempre foi maior do que a da primeira. Como a dupla honra de Deus sempre operou no lugar da minha vergonha e da minha falta. Eu quero falar nessa manhã sobre provação. O tema da mensagem de hoje é: o Senhor é a fonte de toda provação. Não, vou falar de novo. Alguém crente desse lado aqui vai queimar comigo nessa manhã. Levante as suas mãos e declara com autoridade. Mesmo que te dou a falar isso, fala com um sorriso profético no rosto. Fala: o Senhor é a fonte de toda provação. Quando eu entendo provação como uma linguagem do céu antes de uma promoção, eu entendo que todas as vezes que o Senhor me alinha para algo maior do que eu já vivia até então. Eu entendo que correção é cuidado e não punição. Eu entendo que provação é algo que antecede uma próxima estação. E é interessante quando a gente entende o que de fato é uma provação e de onde elas vêm e o propósito pelo qual elas vêm, a gente começa a ficar um pouco mais atento. E eu confesso que em várias estações, diante de algumas provações, eu me preocupo, eu às vezes me abato, mas quando eu lembro que a provação vem de Deus e não do inferno, isso acalma o meu coração, e isso me enche de esperança em relação ao meu futuro. Guarda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levanta contra você, não é para te provar, é para te destruir. Mas todas as vezes que o Senhor permite que alguma provação venha sobre você, não é para te destruir, é para te elevar. Deus está preparando o teu caráter para suportar o peso da nova unção que está a caminho. Alguém me ajuda a pregar em nome de Jesus? Fala para quem está do seu lado: você precisa de caráter para sustentar a unção. Você precisa de caráter para sustentar a unção. É como um herdeiro que recebe muito do pai, mas não recebeu do pai caráter ou estrutura para saber se portar com muito que recebeu. A culpa é do menino, que a vida inteira foi feito menino, ou a responsabilidade é do pai, que sendo grande não fez em casa um menino se tornar um homem grande para receber o que ele receberia no seu futuro. A gente precisa entender que Deus, como um bom pai, como a essência da paternidade perfeita, Deus como um bom pai que zela pelos filhos e sabe corrigi-los e alinhá-los, Deus como um bom pai que é zeloso para não derramar sobre você algo que vai se perder, ou se dissolver, ou se diluir. Deus como um bom pai que, conhecendo a natureza da odre e conhecendo a força do vinho, não vai despejá-la em lugar que pode fazer com que ela venha a implodir. Deus como um bom pai não está punindo você quando te faz esperar, ou não está levando uma penitência sobre você quando te faz ser provado. Não, Deus como um bom pai está garantindo que a sua rica herança será derramada sobre alguém que está pronto para receber aquilo que o céu sempre esteve pronto para derramar. Alguém comigo diga amém. Eu ouvi algo uma vez que me marcou. O JB Carvalho estava numa mesa e ele falou: Fernandes, meninos não aprendem a ser homens sozinhos. Todo menino precisa de um homem para ensinar como um homem se porta. É por isso que quando o menino tem em casa um pai
que talvez não honra a sua esposa como deveria, a probabilidade dele repetir isso é muito grande, porque de forma inconsciente, involuntária, repetimos muitos dos padrões de comportamento que a gente viu ao longo da construção do nosso caráter, inclusive aqueles que a gente tinha ojeriza. Você se percebe no meio de uma crise fazendo tudo que você odiava ver o seu pai fazer, falando no tom que você odiava ver o seu pai falar, levantando a voz ou sendo agressivo como você odiava ver o seu pai ser. E assim são as mulheres. Talvez você viu por muito tempo a sua mãe tratando teu pai com indiferença quando estava magoada. A primeira coisa que você faz quando se sente frustrada pelo teu marido é tratá-lo com indiferença que você viu a sua mãe tratar. Talvez você achava horrível ver a forma como a sua mãe desonrava o teu pai na presença de amigos, mas quando você está chateada, a primeira coisa que você faz com o teu marido agora no teu tempo adulto é desonrá-lo, porque os padrões de repetição, de comportamento, se eles não forem quebrados ou ressignificados, eles serão repetidos. É por isso que o Senhor, por amar tanto você e por saber o que você não tem para a próxima estação, para aquilo que Ele ainda vai te dar, Ele precisa em alguns momentos quebrar você, refazer você, restaurar você, para que esse novo vaso não tenha mais as antigas rachaduras, para então receber um novo vinho, um novo óleo. Alguém pronto para isso? Levante as mãos e diga: eu sei que o meu Pai sabe o que me falta, e toda aprovação me prepara para algo novo. Diga: o meu futuro está guardado nas mãos do meu Deus. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que me falta, Ele sabe o que me espera, e eu preciso descansar na certeza de que Deus continua sendo Deus, de que Deus continua sendo bom. A sua vontade é boa, agradável e perfeita, e nenhuma folha cai sem que haja uma permissão do Senhor. Diga: nada cairá ao meu redor sem que o Senhor permita. Diga: mas assim como o Senhor permite provações, privações, desertos, levantes, tempestades, o Senhor também me exalta quando a tempestade passa, quando o deserto cessa, quando os gigantes caem, quando a fornalha aquecida se torna refúgio seguro, quando a cova dos leões se torna lugar de milagre. A minha boca contará testemunhos, e uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, se for para Ele, será que alguém pode fazer barulho nessa manhã? Aleluia, aleluia. Meninos não aprendem a ser homens sozinhos, eles precisam de um homem para mostrar o caminho. E é nesse entendimento, e é debaixo desse entendimento, que a gente começa a perceber que Deus, como um bom pai, está nos levando a lugares mais altos. Ele está preparando a nossa estrutura para receber algo maior, mais elevado, algo que eu não vi, algo que eu nunca toquei, algo que é novo. Porque guarda isso, irmão, em nome de Jesus, estamos sempre na expectativa e em alguns momentos até ansiosos para vivermos uma nova estação, mas eu preciso te lembrar que uma nova estação carrega novos talentos, novos dons, novos frutos, novas colheitas, mas também novos gigantes, novos inimigos, novos cercos, novos desertos. E também para isso você vai precisar de novas armas, novas estratégias, novos posicionamentos. Então, se o novo de Deus carrega novidade em todas as áreas, sejam nas boas ou nas ruins, sejam debaixo de um favor novo, de uma unção nova ou de um levante novo, uma estratégia do meu inimigo nova, eu preciso entender que para cada nova estação o Senhor vai me brifar primeiro. O Senhor está criando impressões no meu espírito, o Senhor está me mostrando, demonstrando, alertando, apontando para algo que eu não vivi. Eu não sei como é, eu não sei de onde vem, eu não sei o que passa, mas uma coisa eu sei: Deus está me preparando, porque no tempo perfeito do Senhor, quando os céus disserem aprovado, há uma nova dimensão de fé e de unção, de provisão e de favor, algo que os meus olhos naturais não viram, algo que os meus ouvidos naturais não ouviram, algo que o meu coração natural não sentiu, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. Alguém comigo diga: eu sei que o meu amanhã será melhor que hoje. Fala para quem está do seu lado: o teu amanhã vai ser melhor que hoje.
Eu sei que a gente ama falar com quem está do lado, então fala com quem está do outro lado, para ninguém ficar só. Fala, o teu amanhã, meu irmão, vai ser melhor do que hoje. Alguém recebe isso? Diga amém. Vamos lá, vamos começar. O Senhor é a fonte de toda aprovação. Sabe, uma das características poderosas da forma como Deus levanta improváveis é que Deus escolhe quem ainda não está pronto, mas Ele só usa quando já foi experimentado. Pega isso aqui em nome de Jesus. Deus escolhe quem ainda não está pronto. Por isso que a gente não entende quando promessas vêm sobre homens, que a gente talvez de forma natural olha e fala, ele não está pronto para aquilo que ele acabou de ouvir, ele não está pronto para o sonho que ele carrega, ele não está pronto para a visão que ele tem. Pois é, Deus não tem dificuldade em escolher quem não está pronto, mas Ele não vai usar até que seja experimentado. Deus escolhe o menino Davi, mas Ele usa um homem, Davi, um Davi maturado, um Davi experimentado. Deus escolhe o menino José, mas Ele usa um homem que foi experimentado em prisões, em cadeias, em tribulações. Deus envia o menino Jesus, mas com 30 anos, de baixa maturidade, depois de ser batizado e repousar sobre si uma porção do Espírito, Ele usa o Jesus homem, maduro, experimentado, que aprendeu e ensinou nas sinagogas, que percorreu longos caminhos e tinha pés marcados, já tinha uma pele marcada, já tinha mãos marcadas. Jesus não ficou aguardando até o sim do Pai, sendo alimentado por José e Maria, sentado no sofá da casa. Não, ele tinha um ofício, ele tinha marcas, ele todos os dias tinha que lidar com os elementos que ele sabia que em algum momento o crucificariam. Irmão, ele estará no madeiro e ele sabia que o madeiro o aguardava, mas o ofício que ele aprende e ele exerce, lida todos os dias com os mesmos elementos que o fariam sangrar. Ele pega todos os dias em martelos, em pregos, em madeira. Ele sabe em algum momento esse martelo e esses pregos e essa madeira selarão meu destino e o final da minha humanidade na terra. Mas ele lidava com isso sem ansiedade, porque ele sabia, no tempo perfeito do meu Pai, tudo ficará em ordem. O Senhor me deu um ofício, mas Ele também me deu um chamado eterno. O Senhor me deu trabalho e desafios naturais, mas o Senhor também preparou uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. O Senhor me deu uma família, mas eu sei que também antes dessa família natural e dos filhos que eu tenho, da mulher que eu tenho, o Senhor me fez parte de uma família, de um reino, e me estabeleceu, e na eternidade Ele me plantou, e eu estou enxertado numa videira verdadeira, e eu carrego uma herança que vai além desses dias. A herança que eu vou usufruir não fala a respeito de décadas, fala a respeito de uma eternidade que não tem começo nem fim. Antes que tudo existia, Ele era. Depois que tudo passar ou deixar de existir, Ele continua sendo, e eu estarei com Ele, estarei nele, sendo como Ele é, até a eternidade futura e desde a eternidade passada. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então eu preciso entender. Se puder abaixar só um pouquinho o volume, por favor, que eu quero pregar até terminar a voz no final do último culto. Eu preciso entender que Deus não tem dificuldade de escolher quem não está pronto, mas Ele tem um impedimento. Ele não usa até que seja experimentado. Ele fala de vinho, mas você não vai ver Ele falando de redenção ou remissão a partir da simbologia de uma uva. Ele fala de óleo, de azeite, mas você não vai ver na palavra Ele usando a redenção ou remissão, o revestimento ou empoderamento a partir da simbologia de uma azeitona. Você vê o Senhor falando de pão, mas você não vai ver Ele usando uma simbologia falando de quem você é a partir da simbologia de uma farinha. Não. O Senhor usa coisas prontas que foram processadas, que foram esmagadas, que foram trituradas, que foram cozidas, que foram postas à prova. Porque da oliveira vem a oliva, mas é da prensa que sai um azeite, um óleo fresco. Porque é da uva que é pisada e maturada e fermentada que sai um bom vinho novo. E muitas vezes entendemos que somos essa matéria-prima do novo de Deus, mas ainda não entendemos que precisaremos ser processados para entregar o melhor de nós.
O bom perfume é extraído de uma lavanda que foi macerada. Um bom vinho é extraído de uma uva que foi esmagada. E o teu bom testemunho vai ser gerado a partir de esmagamentos e macerações, vai ser gerado a partir de provações e privações. E eu não estou profetizando algo que é ruim, eu só estou te falando que a palavra nos ensina, e a gente vai decorrer sobre isso, a gente vai entender e aprender sobre isso. E ao longo da palavra de hoje, se você está enfrentando alguma provação, você vai ter a esperança e entender que isso não é um problema, isso é um presente. Deus está te preparando para algo novo. Se você ainda não passou, você estará preparado quando vier, porque certamente o dia mal virá para cada um de nós. Isso é inerente à nossa vontade. A Bíblia fala a respeito de um inferno ao nosso derredor. Efésios 6:10 fala a respeito da necessidade do revestimento de armaduras de Deus, para quando o dia mal vier, encontrar cada um de nós preparado, para quando as astutas ciladas do inferno vierem contra nós, não nos encontrarão em falta. A palavra de Deus diz que o nosso choro dura uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria trarão os seus feixes. Então a verdade é que não há dúvida sobre o dia mau, ele certamente existe, mas para quem permanece em Cristo também não há dúvida sobre o dia bom. A redenção está a um clamor de se tornar resposta. Alguém comigo diga amém. Alguém queimando junto com Jesus nessa manhã, diga glória a Deus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Será que alguém pode celebrar Jesus alto e mais alto? Aleluia, aleluia. Sabe, o azeite fala sobre revestimento, azeite fala sobre autoridade, azeite fala sobre governo, poder. O óleo foi colocado em vários momentos ao longo da história bíblica. Foi colocado sobre sacerdotes, e a partir de profetas foi colocado sobre reis. O óleo foi colocado sobre doentes, no Antigo e no Novo Testamento. Os presbíteros derramavam óleo sobre enfermos, para que a partir desse toque e dessa unção fossem curados. O óleo foi colocado para iluminar, era colocado em candeias para que a partir da combustão ele gerasse luz onde não havia luz. E por isso as noivas prudentes precisavam guardar o óleo além da medida necessária, para que não fossem encontradas em falta. O óleo foi colocado na cabeça das ovelhas para que as moscas não repousassem sobre feridas que ainda estavam abertas. O óleo também foi utilizado em guerreiros para que os seus opositores, quando tentassem agarrá-los, não conseguissem pegá-los. Você está escorregadinho em meio a batalhas quando o inferno tenta te pegar, porque você está encharcado de óleo, do alto da cabeça à planta dos pés. Há um óleo fresco derramado sobre você. Você se tornou agora alguém imparável. Em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus você tem autoridade e governo. E há uma diferença entre poder e autoridade. Fomos revestidos de ambas. Poder significa quando você está encharcado de algo que libera um destino, ou que afeta uma matéria, ou que estabelece uma nova natureza. É como dínamo, é como dunamis. Quando algo acontece, a natureza precisa se submeter ao sobrenatural. Isso é poder. E autoridade, pastor? Autoridade é poder de mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É quando debaixo do poder que há no nome de Jesus e da autoridade que lhe foi confiada como Filho de Deus, encharcado de um óleo fresco, você ordena e tudo que é natural ou sobrenatural lhe obedece. Jesus disse: eu darei à minha igreja a chave do reino, e aquilo que ligarem na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligarem na terra será desligado nos céus. Por isso, debaixo da autoridade do nome de Jesus, quando você estende as mãos sobre os teus filhos e libera destino, ou sobre a tua casa e reivindica coisas, ou sobre alguém enfermo e ordena que todo espírito de enfermidade seja cancelado, isso não acontece porque você é bom, ou porque o teu braço é forte, ou porque você é sábio, ou porque carrega conhecimento humano. Não, isso acontece porque debaixo da unção do Senhor, todo jugo é despedaçado, tudo que estava quebrado é restaurado, tudo que estava em falta é suprido. Alguém comigo aqui diga amém. Agora o vinho representa a alegria. O vinho representa renovação, renovo. Em outros momentos o vinho representa nova natureza.
uma nova história, uma nova pessoa, vivendo um novo tempo, debaixo de um vinho novo. A gente vê uma passagem em que um homem chamado de bom samaritano encontra alguém morto, quase morto, ferido e roubado no meio de um caminho. E muitas vezes a nossa teologia diminuiu essa história para falar de justiça social ou de ação social, quando na verdade, por mais que possa ser usado como exemplo para esse tipo de tema, essa parábola fala sobre algo muito mais alto, muito mais poderoso. Fala a respeito de um Salvador que não era daqui, mas veio para cá. É por isso que o homem caído, quando o sacerdote ou levita passou por ele pelo mesmo caminho, não fez nada. Não é que ele não queria fazer, ele não podia fazer. Um homem caído não poderia salvar outro homem em queda. Um homem perdido não poderia salvar outro homem que estava perdido. Então Deus enviou o seu próprio Filho, o Verbo encarnado, fruto de uma semente incorruptível, que não saiu de um homem, mas do próprio Espírito Santo de Deus, sendo gerado dentro de um ventre virgem que nunca tinha sido visitado. Então esse homem, vindo de um outro caminho, como estrangeiro, ele encontra a criação caída, ferida, quase morta, e ele então tem compaixão, e ele então tem empatia, e ele então derrama sobre esse homem duas coisas: óleo e vinho. Porque é isso que você precisa. Você não precisa, irmão, de nada que não venha de Deus para você. Você não precisa de nada que venha da mão de um homem para você, mas você precisa. A tua vida depende de vinho novo e óleo fresco. Porque é isso que sara feridas, é isso que redime você do teu pecado, é isso que restaura a tua sorte, alegra o teu coração, é isso que renova o teu interior. Então um bom samaritano, um estrangeiro, um homem que veio por um outro caminho, encontrando a criação caída, derrama sobre as feridas abertas vinho novo e óleo fresco, e leva até uma hospedaria e paga o preço e dá uma ordem, cuida dele e deixa um recado: eu vou voltar para buscá-lo. Essa é a minha história e a sua. E na minha história e na sua, se não tiver óleo, os dias não serão alegres. Você pode se tornar seco. Ninguém consegue comer um pão a vida inteira sem beber algo junto. Você vai ficar entalado. E esse é o desafio de muitas pessoas que se alimentam da palavra, mas não estão debaixo do poder. Começa a ter tanta vaidade em relação ao quanto de versículos conhece, ou quanto de profundidade teológica tem, mas sem o revestimento de poder, você está em sérios perigos. Agora também há aqueles que, encantados pelo poder do vinho novo, acabam se embriagando e querem só poder, mas não tem fundamento, não tem profundidade, não conhecem as promessas, não entendem a história, não ouviram sobre o futuro. Isso também é poderoso, mas só vinho é muito perigoso. Você precisa de pão e vinho para que tenha alicerces, mas também caminhe debaixo de autoridade, para que tenha fundamentos, mas também caminhe debaixo de sobrenaturalidade, para que você tenha história e bagagem, mas também caminhe debaixo de uma expectativa pela liberação do novo de Deus. Essa é a mesa que Melquisedeque provê, essa é a mesa que o bom pastor provê depois que a gente enfrenta vales de sombra e morte. A Bíblia fala que a gente pode enfrentá-los e ainda assim não temeremos mal algum. A Bíblia fala que mesmo que haja vale de sombra e morte ao nosso redor, há um bom pastor que nos leva mansamente em águas tranquilas, que nos guia em pastos verdejantes, e ao final dessa trajetória há uma mesa preparada pelo Senhor para nós, e nessa mesa tem pão, e nessa mesa tem vinho. Essa mesa não tem trigo, essa mesa não tem uva, essa mesa tem pão e vinho, essa mesa tem óleo derramado sobre a tua cabeça. A Bíblia diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo. Seria estranho estar assentado numa mesa preparada pelo Senhor e uma dezena de azeitonas sendo derramadas sobre a minha cabeça, ou ter sede pelo vinho novo de Deus e apresentar um cálice e uma porção de uvas ser derramado sobre ela, ou ter fome e, na expectativa pelo pão da vida, um ramo de trigos cair do céu. Ele não é o trigo que desceu do céu, ele é o pão que desceu do céu. Ele não é a uva nova, ele fala sobre um vinho novo. Vamos, alguém aqui? Ele não fala sobre uma azeitona fresca, ele fala sobre um óleo fresco.
E a pergunta que eu e você precisamos nos fazer em toda estação de provação é: por que em algum momento eu acreditei que Deus me usaria sem antes me experimentar? Ele está macerando você para que saia o que é seu e fique só o que é dele. Ele está macerando você para que saia o teu pior e fique só o melhor dele. Eu não sei você, mas a experiência de comer uma azeitona com caroço é péssima. Eu não sei você, mas eu amo quando ela já vem sem o caroço. E eu imagino que em muitos momentos a gente espera que Deus nos use exatamente assim, mas Ele está tirando o caroço, Ele está tirando a pior parte, Ele está tirando o que ainda é seu, Ele está tirando o que ainda tem o teu cheiro, Ele está tirando o que ainda está debaixo da tua vontade, para que fique só o que tem o cheiro dEle, para que fique só o que corrobora com a vontade dEle. Então não é mais sobre você, agora é sobre Cristo em você. Agora não é mais sobre a tua vontade, agora é sobre a vontade de Deus em você. Vamos, alguém comigo aqui? Agora não é mais sobre os teus planos, é sobre os meus planos. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmão, essa palavra é liberada sobre um povo que está a caminho de um cativeiro. Essa palavra é liberada sobre o Senhor para trazer a memória de um povo que está sendo levado escravo. Ele está dizendo: o caminho não é o melhor, mas o destino é. O caminho não é o mais leve, mas o final da história é. Ele está dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E aí ele completa dizendo: para lhe dar o fim que você deseja. Nem sempre o caminho é o caminho que eu desejo, nem sempre o deserto é o deserto que eu desejo, mas se eu não desanimar no meio do caminho, o final é o final que eu desejo. Deus tem caminhos de paz e não de mal, Deus tem caminhos de vida e não de morte. O Senhor tem palavras de futuro e não de passado. O Senhor tem promessas para liberar sobre alguém que no tempo da provação não será encontrado em falta. Você vai permanecer, você vai confiar, você vai descansar, mesmo que os ventos te façam ter medo. Você sabe, há alguém que a palavra liberada da boca dele aquieta o mar, acalma os ventos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Deus que me viu primeiro, é aquele que me chamou pelo nome, é aquele que está me transformando de uma azeitona em um óleo, de uma uva em um vinho, de um trigo em um pão. E esse pão vai ser partido muitas vezes, porque só há multiplicação em algo que antes foi partido. E é esse entendimento e essa dinâmica que a gente vê quando Jesus, para alimentar uma multidão, parte o pão e dá graças antes desse pão se multiplicar. A Bíblia diz que ele pega 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia não fala a respeito de um peixe partido, mas a Bíblia fala sobre um pão partido. A Bíblia fala que ele, tomando então os pães e os peixes, ele parte o pão e dá graça. E a partir de um pão que se partiu e de uma graça que se deu, há multiplicação. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu falo debaixo da unção do Espírito. Eu sinto uma graça diferente aqui nessa manhã. Tem coisas que ainda não foram multiplicadas na nossa história porque ainda não foram partidas. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. A área financeira, por exemplo, é ativada a partir da entrega, não da conquista. Você pode ter conquistado muitas coisas, mas você prospera biblicamente a partir da tua entrega. Então não é uma conquista extraordinária que me faz ser próspero debaixo dos céus. É uma entrega extraordinária que me faz chamar a atenção de Deus. É quando eu entrego muito. Aquele que muito semeia, muito colherá. É quando Abraão entrega o filho que sonhou por muito tempo e parecia que nunca receberia. É quando Davi, que está sonhando preparar uma casa para Deus, ele recolhe muitas pedras preciosas, tesouros, ouro, prata, e na hora de apresentar ao Senhor debaixo de um temor santo, ele fala: quem sou eu? Ou quem é o meu povo? Para que te possa oferecer coisa alguma, tudo é teu. Quando eu parto o que eu tenho, o céu multiplica o que eu tinha. Jesus é partido antes da redenção ser manifesta. O pão é partido antes de uma multiplicação sobrenatural acontecer. Com aqueles homens no caminho de Emaús, desesperançosos, voltando para casa, desanimados, a Bíblia diz que por todo o caminho o Senhor lembrava deles a respeito da palavra, e ainda assim eles não sabiam que estavam ao lado do Messias. Mas a Bíblia diz que quando chegam em casa, Jesus faz como se tivesse indo embora. Eles pedem para que ele fique, ceie com eles. Então, entrando na casa e partindo do pão, a Bíblia diz que então é revelado que quem estava ao lado deles o tempo inteiro
era o Messias. Se não houvesse o convite, irmão, pega isso em nome de Jesus. Isso Deus acabou de falar comigo e pode falar com alguém. Se não houvesse o convite naquele dia, mesmo tendo caminhado por longo caminho, não teriam ainda a revelação de que Jesus estava tão próximo. Tem gente que está caminhando ao lado dele há muito tempo e ainda não teve revelações a respeito de quem ele é, porque por mais que você tenha caminhado, você ainda não partiu o pão com ele. Ele se revela ao partir do pão, ele se revela no meio da partilha, ele se revela quando algo está sendo quebrado, porque aos nossos olhos algo quebrado é ruim, mas aos olhos de Deus algo quebrado é algo pronto para ser refeito, como ele faria desde o princípio. Sabe, tem uma técnica japonesa de vasos que eram muito caros. Esses vasos de porcelana fina, eles eram quebrados e não poderiam ser restaurados, eles perdiam valor. E aí então algum artesão, algum tempo atrás, criou uma técnica, que eu não vou falar porque com certeza eu vou falar errado, mas é alguma coisa como Xing Ling, Feng Shui, não sei, alguma coisa. Você procura depois no Google. Eles começaram a usar ouro para soldar os cacos. E aí um fenômeno acontece. Todos os vasos que um dia foram quebrados e foram restaurados com juntas de ouro passaram a valer mais do que os vasos que nunca se quebraram. As pessoas começaram a ter mais valor e atribuir valor em algo que um artesão refez do que algo que foi feito e nunca se refez. E eu lembro que quando eu li sobre isso a primeira vez, isso explodiu a minha mente, porque isso é a minha história e a sua. O André que nunca se quebrou significa que é um André que nunca foi refeito. O André que nunca se partiu significa que é um André que nunca foi restaurado. Mas o André quebrado, partido em cacos, está na casa do oleiro, e nesse lugar não há lixeira. Toda a matéria-prima daquilo que Deus ainda vai fazer está nos cacos daquilo que o Senhor permitiu que fosse quebrado. Então ele junta os cacos e ele refaz numa medida nova, para que o teu novo desenho, o teu novo design agora esteja pronto para receber uma nova porção de óleo. Quem sabe o design que você carregava não suportaria a nova porção de óleo, de vinho que Ele quer derramar. Quem sabe o Senhor está expandindo as bordas para que não se esvaia, ou o Senhor está fechando brechas para que você não perca, ou o Senhor está fazendo uma alça mais forte para que Ele te sustente mais. Eu não sei o que Ele está fazendo, mas uma coisa eu sei: o novo design de Deus para esse novo tempo é melhor do que o design anterior para um tempo passado. Eu não sei por que a gente entende isso quando o tema é iPhone. Eu sei que toda atualização me leva para um lugar melhor, e a gente entende isso quando o tema é o carro que eu gosto, lançou um novo modelo, e se eu posso, eu quero trocar o modelo antigo, porque eu acredito que o modelo novo traz novas coisas. Eu quero que você entenda, irmão, que na linha de montagem do céu, Ele te fez, mas quando o pecado entrou, isso te deformou. Mas quando Jesus chegou, isso te transformou. Você tinha uma forma, porque guarda isso, Deus te forma no jardim, o pecado te deforma depois do jardim, mas Cristo te transforma e você se torna jardim. Você foi quebrado, refeito, quebrado de novo, refeito de novo, quebrado de novo, refeito de novo, porque a cada nova estação o Senhor quer atribuir a você um novo vinho, um novo óleo, novas fontes. E é para esse lugar que a gente está indo, cada vez mais, menos de você e mais dele. Cada vez mais, menos de você e mais dele. Alguém pega isso aqui, eu estou profetizando. Cada vez mais, menos de você e mais dele. Levante suas mãos, feche teus olhos e comece a declarar isso de forma profética. Diga: cada vez mais, menos de mim e mais dele. Comece a profetizar isso nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Você está comigo? Diga amém. Irmão, Ele permite que a ferida seja aberta, mas guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus não é um Deus de feridas, mas Deus é um Deus de cicatrizes. Deus não é um Deus de feridas, igreja de Jesus, mas Deus é um Deus de cicatrizes. Vemos todos os heróis da fé marcados em todo tipo de provação e tribulação. Vemos o Verbo encarnado, o Filho de Deus, marcado por todo tipo de tribulação e provação. Vemos os apóstolos de uma igreja primitiva marcada por todo tipo de tribulação e provação.
Vemos o primeiro mártir da igreja primitiva com o seu rosto encharcado de uma glória que resplandecia, havia luz sobre a face dele, mas as pedras estavam a caminho. Ele foi apedrejado e morto porque não negou a fé. Há cicatrizes em toda a construção de Deus a partir da história de alguém rendido. Você precisa ser marcado, mas as marcas não se tornarão feridas abertas para sempre, elas precisam ser fechadas. E é por isso que muitas vezes a gente confunde o fato de Deus permitir feridas, mas fechá-las, com o fato da gente ficar carregando elas e nutrindo. Tem gente que tem prazer de ficar falando das mazelas que carrega há muito tempo. Tem gente que tem prazer de ficar falando das privações que carrega há muito tempo. Guarda isso em nome de Jesus. O mesmo Deus que permite o gigante chegar é o Deus que te dá autoridade para cortar a cabeça dele. O mesmo Deus que permite a tempestade chegar é o mesmo Deus que te dá autoridade para se levantar e dizer: aquieta-te, acalma-te. O mesmo Deus que permite que coisas naturalmente pareçam estar fora do lugar, também é o Deus que usa de homens improváveis para restaurar o que foi perdido, ou partido, ou quebrado. Então você não pode domesticar os seus gigantes. O fato de entender que Deus usa homens com marcas e cicatrizes precisa gerar em mim uma expectativa. Tudo que hoje eu percebo que está aberto, o Senhor vai fechar. Porque é perigoso estar com uma ferida aberta em um ambiente contaminado. Você tem feridas com a igreja, você tem feridas com pastores, você tem feridas com Deus, você tem feridas com outros, mas você está funcionando, você está fluindo, você está construindo, você está correndo. E sem perceber, a gente não entende por que muitas vezes o nosso testemunho não ganha pessoas. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Você pode não perceber, mas as pessoas percebem o cheiro do pus em uma ferida aberta há muito tempo. As pessoas percebem um sangramento, deixa marcas, fica na roupa, deixa cheiro. O Senhor não te chamou para andar com feridas abertas, o Senhor te chamou para carregar cicatrizes, ou seja, feridas fechadas. Me feriu, machucou, não fere mais, não machuca mais. Me feriu, machucou, não me fere mais, não machuca mais. O Senhor colocou sobre feridas abertas vinho novo e óleo fresco, para que quando eu olhar no espelho e perceber que a minha face não é mais a baby face que era, tem cicatrizes, tem marcas, tem rugas, eu lembro do dia em que elas foram feitas. Eu lembro da espada que quase me feriu, mas ela só marcou o meu rosto. Eu lembro da seta que quase me matou, mas ela só ficou na minha coxa. Eu lembro do punhal que colocaram nas minhas costas, mas Deus usou alguém para remover e cicatrizá-las. Porque alguém pelas costas me feriu, mas alguém pelas costas me cobriu também. Eu lembro da espada que se levantou. Eu lembro do campo de batalha. Irmão, vemos alguém como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não foi poupado das batalhas. Pelo contrário, a Bíblia diz que no dia em que ele entende que é melhor permanecer no palácio do que estar num campo de batalha, então há uma mancha estabelecida sobre toda a sua história. A casa de Davi está agora debaixo de uma mancha, porque na primavera, o tempo em que os reis iam para a guerra, o rei preferiu ficar no palácio. Quantas vezes, e a responsabilidade é nossa, pelo evangelho que tem sido pregado em muitos púlpitos, a gente só se alimenta de uma mensagem evangelística que é poderosa, glória a Deus por ela, mas a gente não lê a página 2. Isso não é culpa só do púlpito, a responsabilidade é nossa, porque se o que te nutre são 40 minutos de uma mensagem no domingo, você está em sérios problemas. O evangelho poderia ser pregado horas a fio, de forma ininterrupta, por décadas, e ainda assim não teríamos a plena revelação de tudo que a palavra de Deus carrega. Como eu posso acreditar que 40 minutos de uma mensagem que tem o propósito também de lançar as redes no final da pregação pode me alimentar a ponto de eu ter todos os fundamentos da fé para não sucumbir no dia mal? Tem muita gente em crise com o evangelho, quando na verdade você só conhece uma pequena parte, uma pequena faceta do evangelho. O evangelho fala a respeito de um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas o evangelho também fala a respeito de um Deus que teve prazer de esmagar o pecado que estava sobre o seu filho, quando foi feito o pecado colocado sobre o madeiro. O evangelho fala a respeito do milagre da justificação, quando o que era bendito foi feito maldito, quando o que era
próspero foi feito escasso, quando o que era filho foi feito escravo, então aqueles que eram escravos puderam ser feitos filhos de Deus, aqueles que estavam cativos puderam ser libertos. Mas isso aconteceu no cenário de dor e de sangue e de humilhação e de rejeição e de traição. Jesus não foi levado aos céus sem antes ser ferido na terra. Jesus não foi ressuscitado ao terceiro dia sem antes ter permanecido por 3 dias morto. A vida experimentou a morte para que homens mortos pudessem voltar a viver. Não foi no cenário fofinho, não foi no cenário bonito, não foi no cenário agradável, não. O sol se recusou a brilhar, as rochas se partiram, o madeiro foi lavado por sangue. Ele teve sede, pediu água, deram vinagre para beber. Uma lança transpassou a lateral do seu corpo, não havia mais sangue nele para se esvair, saía água do Criador. A beleza do céu foi coberta de dor. Houve choro, houve luto, houve desânimo, houve lágrima, houve abandono. Muitos daqueles que acreditavam que ele era quem dizia ser passaram a não ter mais tanta certeza, porque os soldados começavam a zombar dele, dizendo: se você é quem diz ser, salva-te a ti mesmo. E ele não se salva. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. E pela hora, se alguém precisar ir, oficialmente termina aqui esse culto, porque eu preciso pregar por mais 20 ou 30 minutos. Eu sinto uma unção de Deus, e essa palavra não é só para esse dia. Se você entender que é um privilégio ouvir em primeira mão, glória a Deus por isso. Mas essa palavra é para um tempo, é para uma geração. Daqui a 40 anos alguém vai ouvir essa palavra e vai ser curado, vai ser liberto. Daqui a 50 anos os meus filhos ouvirão essa palavra e eles compartilharão através da igreja que estarão fazendo parte ou liderando, e ela ainda vai gerar frutos e um efeito poderoso. Alguém comigo diga amém. Salva-te a ti mesmo. Ele não salvou. Isso, para muitos que estavam ali naquele dia, era a definição clara de que ele não era quem dizia ser. Por quê? Porque ele não se poupou. Pega isso aqui, irmão. Olha, se ele realmente é o Messias, eu acho que ele em algum momento vai acabar com essa palhaçada toda aqui. Irmão, espera só. Jesus vai mandar um raio sobre os soldados, ou ele vai fulminar ele só com olhar. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que ele vai fazer o que fez com a figueira. Talvez ele vai fazer o que o profeta fez com aqueles que zombavam da calvície dele. Alguma coisa vai acontecer, e nada acontece. Ele está lá quase entregando o Espírito. Os cravos transpassaram as mãos e os pés. Tem dor para respirar. Ele está nu, ele está entregue, ele está vulnerável, ele está envergonhado, e ele não está ali por qualquer outro motivo senão pelo fato de alguém que ele escolheu a dedo para fazer parte de um grupo seleto vendeu o lugar secreto. Judas fez mais do que entregar Jesus, ele vendeu o lugar secreto. Ele disse onde ele estava, ele revelou quem ele era. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Além da redenção, tem algo que acontece todos os dias quando a gente está em meio a provações. A gente acredita que pelo fato de Deus nos salvar, não nos salvar em meio a algumas provações, significa que talvez Ele não seja tão poderoso, ou talvez Ele não nos queira tão bem, ou talvez Ele tenha nos abandonado. Mas entenda isso em nome de Jesus. Quando Ele faz isso com o pai da fé, Abraão, Ele o poupa. Mas quando Ele faz isso com o próprio filho, Ele precisa ir até o final. Com Abraão ele fala: Abraão, não precisa, eu já sei, você tem o meu coração. Mas com Jesus ele não estava provando o coração dele para ninguém, porque não há ninguém superior a ele mesmo para que ele pudesse provar. Deus não estava sendo provado no seu coração, ele não estava sendo testado se de fato entregaria tudo. Não, ele entregou tudo, ele foi até o final, porque só haveria ressurreição se houvesse morte. Pega isso aqui em nome de Jesus. Só a dupla honra onde há vergonha, só a restauração em algo que foi perdido, só a redenção em algo que foi roubado. Redenção tem como um dos significados resgate, ou seja, alguém que viveu redenção significa que estava cativo, você foi sequestrado. É por isso que a palavra de Deus diz que fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. É como se você estivesse em um cativeiro e então entrou a divisão anti-sequestro e você foi removido. Mas você não vai ser removido para permanecer onde estava, você foi removido para ser transportado
para um lugar seguro. E é por isso que a Bíblia diz que estávamos em um império, mas fomos transportados para um reino. Estávamos em meio a trevas, mas fomos transportados para um reino de amor, debaixo do governo, de autoridade do nome de Jesus. Então entenda isso, irmão. Tudo que acontece de bom debaixo dos céus acontece depois que alguma cicatriz é gerada. Isabel ouviu de muita gente que ela era estéril, até ouviu o choro do bebê que gerou no ventre, João Batista. O bebê que gritava numa casa agora clamava num deserto. Você já parou para pensar que tudo o que aconteceu de glorioso com os heróis da fé ou com os personagens que estavam no entorno deles antes foi marcado por dor ou por falta? Gideão vence exércitos inimigos com 300, mas ele foi encontrado enquanto malhava no lagar, escondido com medo dos seus inimigos. Noé foi poupado de um dilúvio, mas ele viu toda a terra que era conhecida ser destruída, e ao abrir das janelas da arca e ao sair pelas portas da frente, por mais que houvesse a alegria de saber que a sua família foi poupada, eu imagino que não deve ter sido fácil ver a quantidade de morte, o cheiro que estava sobre a face da terra, porque Deus se enojou de tal maneira com a criação que poupou uma família, mas não poupou mais ninguém. É incrível a ideia de ser poupado, mas deve ser horrível a ideia de chegar com Kezinha, Berício, Cecília e Chloe e ver todo o rebanho que Deus me confiou sem vida. Você consegue imaginar isso? Ou você chegando no teu trabalho e você está vivo, mas todos os seus colegas de trabalho foram dizimados. Ou você chegar no estádio e você está vivo, mas todos os torcedores que estavam vivendo aquele mesmo momento com você foram dizimados. Irmão, entenda algo: os heróis da fé viveram coisas poderosas, mas todos eles carregavam cicatrizes. José foi vendido pelos irmãos. Você imagina a dor de saber que você agora é escravo, tem corrente nos seus pés, tem chicote nas suas costas, porque um irmão te vendeu. Davi foi perseguido pelo Saul, o rei que ele honrou, que ele derrotou o gigante para honrar o seu reinado, que ele tocava a harpa para acalmar o seu interior. Agora quem o persegue, você consegue imaginar, irmão, a dor de Daniel, sabendo que homens estão fazendo de tudo para tentar matá-lo, mas ainda assim ele não nega a fé. E agora onde ele está cercado por leões dentro de uma cova escura. Para pensar no que os heróis da fé enfrentaram. A gente quer estar debaixo do governo e da autoridade de Davi. A gente quer sonhar os sonhos de Deus como José. A gente quer viver pela fé como Abraão. A gente quer ver o mar se abrir enquanto a gente caminha como Moisés. A gente quer que Deus preserve a nossa casa em meio a uma geração perdida e um tempo de crise como Noé. A gente quer carregar a autoridade e o poder do nome de Jesus, mas a gente não quer passar pelos dilúvios, desertos, privações, provações, cadeias, pelo Calvário. A Bíblia fala: se você quer me seguir, toma a tua cruz e segue-me. A cruz de Jesus fala a respeito não só do dia mau, mas também, não lembro de quem é essa citação, do John Stott ou do Tim Keller, eu não lembro. Ele diz que não podemos apresentar a Cristo parcialmente, falar da sua humanidade e não da sua divindade, falar da sua morte e não da sua ressurreição. Não podemos falar de parte de quem Ele é, porque se falamos de parte de quem Ele é, não estamos falando sobre Ele. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele foi feito carne, mas o seu corpo foi glorificado, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, intercede por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é sobre isso que eu vim falar nessa manhã. Alguém recebe algo de Deus aqui nessa manhã? Diga comigo: Deus não é um Deus de feridas, mas Deus é um Deus de cicatrizes. E prova disso é que Jesus, quando ressuscita dos mortos, não esconde as suas marcas. O corpo ressurreto dele carregava as suas chagas. Olha para mim, recebe disso. Eu sinto um temor do Senhor, vai além daquilo que a gente pode estar entendendo. Eu não estou ministrando sobre entendimento, eu estou ministrando no Espírito. O teu Espírito está sendo edificado, a gente está sendo forjado para uma nova estação. Eu creio que Deus está nos levando para um lugar de maturidade. Eu não sei se você percebe, mas tem algumas semanas que o Senhor tem me feito caminhar debaixo de uma unção
que é de ensino da palavra, debaixo da unção do Espírito. Não tem sido tão evangelístico nas últimas semanas, mas a gente tem visto os frutos. Deus está nos chamando para uma estação de maturidade, e maturidade só vem com maceração, só vem com esmagamento, só vem com provas, porque aquele que foi provado e aprovado será recompensado. A Bíblia diz que todo sofrimento leve e momentâneo está acrescentando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Alguém toma posse disso? Diga amém. Jesus se apresenta com as chagas. Alguns ainda têm dúvidas se de fato é Ele. Tomé fala: eu só creio se eu conseguir ver. Olha para mim. Ele fala: bem-aventurado aqueles que vão crer mesmo sem ver. Ele está falando de você. Você não viu Jesus fisicamente, você não tocou nas chagas dele, você não o viu caminhando pela sala, mas você sabe que Ele é real. Você crê que Ele é suficiente. Você reconheceu o nome dEle. Você é bem-aventurado, bendito, bem-sucedido, porque não precisou que Ele aparecesse e te provasse que Ele é quem dizia ser. O que Tomé exige dele é a mesma coisa que os soldados romanos exigiram: se você é quem diz ser, me prove. Deus não precisa provar que é Deus. A gente só precisa crer que Ele é quem a gente sabe que Ele é, se a gente quer viver o que a gente sabe que Ele pode fazer. Deus é Deus, irmão. Ele não precisa te provar nada. E Ele é Deus mesmo quando o meu dia é mau. Ele é Deus mesmo quando coisas fogem do meu controle. Ele é Deus mesmo quando as minhas perguntas não são respondidas. Ele é Deus mesmo quando coisas não são como eu gostaria que fossem. Ele é Deus mesmo quando o meu schedule é contrariado. Ele é Deus mesmo quando a minha agenda é surpreendida. Mesmo quando um Covid aparece no meio de uma estação que talvez não era o que você desejava naquele tempo, mas Deus fez coisas poderosas na terra, mesmo em meio a provações, privações, a levantes, a desertos. E eu quero profetizar em nome de Jesus: você não desanimará, mesmo que haja provação. Essa provação é para te levar para um lugar mais alto. O Senhor está te tornando mais forte. O Senhor está estruturando os teus fundamentos. O Senhor está aprofundando as tuas raízes, para que você não seja um crente mimado, para que você não seja um filho sem marcas. O Senhor está te permitindo ser marcado, porque por mais que a gente não entenda hoje, lá na frente você vai entender. Agora eu sei o porquê do Senhor ter permitido passar pelo que eu passei. Eu estou fortalecido, eu estou mais experimentado, eu carrego maturidade, eu fui provado, e o Senhor viu graça nas minhas provações, e eu fui aprovado, e o Senhor derramou sobre mim uma dupla honra que excede tudo que eu já passei até aqui. Alguém comigo? Diga amém. Sabe, um princípio poderoso sobre as provações é que elas nos preparam para as promessas. Toda provação afeta o teu caráter, afeta a tua fé e afeta a tua obediência. Toda provação afeta o meu caráter, afeta a minha fé e afeta a minha obediência. Quando a palavra de Deus fala sobre um caráter aprovado, fala sobre um caráter que foi provado, porque ninguém aprova o que não provou. E é interessante porque biblicamente a dinâmica que acontece com esses três princípios, ela é diferente. O caráter ele é moldado, por isso que muitas vezes a gente é quebrado, porque precisa de um novo molde. A fé, ela é purificada, e por isso que às vezes a gente enfrenta o fogo, porque o fogo purifica tudo que é puro. E o nosso coração ele é renovado. Ele pode estar mal, mas o renovo do Senhor faz ele voltar a bater de novo, melhor do que batia antes. Ele pode estar ferido, mas o bálsamo de Gileade traz cura e faz ele voltar a bater melhor do que batia antes. Deus não vai moldar a tua fé, porque a fé é única. Ele é o autor e consumador da fé. A fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Logo, a fé não precisa de molde, ela é perfeita. A fé só precisa ser purificada. O meu caráter não. O meu caráter pode ter sido afetado pela minha criação, pelas minhas experiências, por aquilo que me cercava, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu aprendi. E é por isso que o caráter precisa ser moldado. E o coração, pastor? O coração precisa ser renovado dia após dia. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguém consegue ouvir 15 minutos dessa palavra de verdade? Levante suas mãos em nome de Jesus. Aleluia, 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 bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Pastor, eu estou com fome. Jejua 1 hora, 1 horinha a mais para você almoçar, não vai mudar nada. Pastor, eu tenho um compromisso. Avisa, os céus estão abertos. Tem um livro chamado Caçadores de Deus, e esse livro fala a respeito de um culto que não terminou. A presença do Senhor invadiu o lugar, a glória invadiu a casa, e aí eles ficaram lá por 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas. Daqui a pouco a secretária chama o pastor no dia seguinte pela manhã, e ela fala: tem gente batendo na porta, tem gente ligando, querendo entender o que está acontecendo, o que a gente faz? Ele fala: avisa que estamos ocupados demais com os céus abertos. Sabe, a gente ama ler esse livro, mas a minha dúvida é: se o Senhor quiser fazer algum dia algo parecido em Alphaville, nós seremos daqueles que ficaram e contarão que viveram, ou seremos daqueles que saíram e perguntarão para quem ficou como foi? Será que de fato em algum momento abriríamos mão de meia hora a mais para ouvir o que Deus está fazendo, para que o nosso espírito receba daquilo que os céus está derramando? Ou a gente vai reclamar, ou a gente vai ficar murmurando? Não, nós seremos aqueles que beberão de um vinho novo, que comerão do pão que desce do céu, que receberão de uma unção fresca derramada sobre a nossa cabeça, porque nós entendemos: aquilo que eu posso fazer não muda a minha história, mas aquilo que Deus está fazendo já está mudando ela. O Senhor já está enviando resposta, sim. O Senhor já está fazendo uma coisa nova. Vejam, diz o Senhor, eu estou fazendo uma coisa nova. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Tiago 1, versículo 4 nos fala que a perseverança deve ter ação completa. E o propósito, logo em seguida ele diz: a fim de que, ou seja, com o propósito de que vocês se tornem maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Irmão, a Bíblia está falando de maturidade e integridade como duas coisas distintas. Eu preciso entender que maturidade, ela pode gerar integridade, mas nem sempre. Tem gente madura, viveu muita coisa, mas ainda lhes falta muita coisa. A Bíblia fala que a perseverança deve ter ação completa, com o propósito de que nos tornemos maduros, ou seja, experimentados, homens de dores, cicatrizes, e também íntegros, ou seja, nada nos falta, suficientes, plenos. O que é plenitude? Plenitude não é ausência de falta, mas é falta suprida. Eu tinha faltas, mas o Senhor me supriu. Eu tinha dores, mas o Senhor me curou. Eu tinha reclamações, mas o Senhor me redimiu. Então, eu me tornei inteiro, íntegro, pleno, maduro, perfeito, para que o Senhor não me encontre em falta, para que o Senhor veja em mim a possibilidade de me dar mais, porque o Senhor que acrescenta talentos também volta para a prestação de contas. A Bíblia fala de um Senhor que distribuiu dons e talentos, e isso eu quero que você entenda que tem a ver com tudo que você carrega de bom. Tudo que você carrega de bom é Cristo em você. Tudo que você carrega de mal é só você. Você é criativo, Ele é o Deus criativo. Criatividade significa atividade de criar, atividade de estabelecer o que não existe. Você é amoroso, você só ama porque Ele te amou primeiro. O que a palavra de Deus diz: amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem fé, a fé que você tem é Ele que te deu. Ele é o autor e consumador dela, é Ele quem entrega e concede. Você é ousado, é o Senhor que te fez ousado. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você é um sonhador. Se você é um filho de Deus, você só pode necessariamente sonhar os sonhos de Deus. Logo, o sonho que você carrega não é seu, é dele. Você, como uma mulher que gera no ventre algo que, por mais que esteja em si, não é seu.
O filho não é a extensão do seu corpo, e essa é a agenda que o inferno tem gerado para nos fazer entender que aborto é algo aceitável. Quando uma mulher gera, o ventre agora é só o hospedeiro, mas a criança é uma vida à parte, é individual, a salvação dela é individual, as promessas dela são individuais. Logo, se a criança não é uma extensão do corpo da mãe, mas é só alguém que está ali sendo guardada para um tempo, assim também são os sonhos que Deus permite que você carregue. São sonhos de Deus em você, mas não são sobre você. Passam por você, vão carregar parte do teu cheiro, mas são sonhos de Deus em você. O teu chamado é dele, os teus sonhos são deles, a tua unção é dele, os seus dons são deles, os teus talentos são deles, os teus recursos são dele. Então, quando eu entendo que tudo que eu tenho de bom é dele, eu preciso entender que aquilo que Ele me deu, Ele vai voltar para prestar contas, e se eu for aprovado, Ele me dará mais. Alguém levanta as mãos e declara isso em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu não serei encontrado em falta, e tudo que o Senhor me deu, Ele multiplicará. Declara com autoridade, irmão, a gente está selando algo nessa manhã. Diga: tudo que o Senhor me deu, Ele multiplicará. Sejam dons, talentos, unção, sabedoria, recursos, tesouros, sementes, saúde, ideias, tudo que o Senhor me deu, Ele multiplicará em nome de Jesus. A verdade, irmão, é que muitas vezes a dor é a pior coisa que a gente gostaria de estar vivendo, mas é uma das coisas mais poderosas que a gente poderia viver. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho poderosa. Ele diz que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O trecho completo dessa citação, ele fala: Deus fala em nossa consciência. Sabe quando você está fazendo algo que não deveria fazer, e você sente que não deveria fazer? Deus fala na nossa consciência, mas Ele grita através das nossas dores. Quantas vezes o Senhor tentou chamar a nossa atenção através da consciência, a gente fingiu que não ouviu. Agora o Senhor está gritando através das nossas dores, e não tem como fingir que não está ouvindo. Isaías 48:10: depois de passar pelo fogo, sairá como ouro refinado. Deus não prova ninguém, André. Assinado Satanás. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmos 11:5: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e quem ama a injustiça, a sua alma odeia. 1 Pedro 1:6: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem firmados na fé, para que seja comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deuteronômio 8:2 diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O contexto desse texto fala sobre um povo caminhando no deserto, sendo provado e as suas motivações sendo testadas. Mas nenhum deserto é em vão, nenhum teste é sem propósito. Por que Deus está provando o povo? Porque depois do teste tem uma terra prometida, tem um lugar que emana leite e mel. Depois do teste, gigantes serão vencidos e uma terra será dada a um povo como herança. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Antes de toda recompensa extraordinária, o Senhor permite que desertos sejam estabelecidos, porque Ele está testando nossa motivação e o quanto a gente deseja viver aquilo que o Senhor preparou. Eu não sei se você já fez isso, mas se você quer gerar no teu filho maturidade, Ei, vocês estão me ouvindo? Fica ligado. Você não vai dar para ele um presente de Natal no dia 1º de dezembro. Alguém faz isso?
Você pode até antecipar no dia 22, vai. Eu confesso que eu já fiz isso algumas vezes. Mas você não vai dar no dia 25 de novembro um presente que preparou para ele, ou 2 meses antes do aniversário. Por quê? Porque a gente está ensinando para os nossos filhos que eles precisam aprender a esperar. Um dos conselhos que eu dou quando alguém está tendo problema no namoro, com um namorado ou uma namorada que não quer esperar, é exatamente isso. Pastor, a minha namorada não quer esperar. Pastor, o meu namorado não quer esperar. E eu falo, então você tem um sério problema, porque provavelmente ele ainda não viu em você alguém que vai estar junto por toda a vida. Porque alguém que sabe que terá o outro pela vida inteira consegue esperar 1 ano. Se você não quiser consumar comigo a nossa relação, nos próximos 2 meses eu estou fora. Essa pessoa não tem projeto de uma vida inteira ao teu lado, porque 2 meses podem abortar esse projeto. Ele não está pronto para esperar. A Bíblia fala que quando o Senhor pôs o povo à prova, Ele queria testar as motivações, ou seja, as provações estão testando também o quanto de fato a gente quer viver o que Deus prometeu. É como se eu falasse, Edmilson, olha, eu tenho para você esse projeto, você só precisa esperar 1 ano, e nesse 1 ano tem provação, nesse 1 ano tem desafios, nesse 1 ano tem testes, mas o Senhor está provando, será que de fato você quer mesmo aquilo que eu te prometi? Será que de fato você quer mais do que tudo que você já quis, aquilo que eu tenho para você? É por isso que o Senhor permite que provações venham ao nosso encontro. Alguém está comigo? Diga amém. 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo, a banda pode vir. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Alguém comigo aqui diga glória a Deus. Salmos 34:15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Mas os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Porque o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, e Ele salva aqueles que têm espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Deus está garantindo uma colheita, mas Ele coloca uma condicional: você tem que passar pelo tempo da espera. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Tiago 1:2, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, depois de quê, igreja? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tem uma frase do Charles Spurgeon, eu quero que você guarde isso em nome de Jesus: quando você não entender a mão de Deus, guarda isso aqui. Quando você não consegue entender o que faz a mão de Deus, confie no coração dele. Deus, eu não entendo o porquê disso, mas eu confio no teu coração. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Senhor, eu não consigo entender esse caminho, mas eu confio no teu coração. O Senhor sabe o que é melhor para mim.
Pai, eu não consigo entender o porquê desse deserto. Pai, eu não consigo entender o porquê dessa calúnia. Pai, eu não consigo entender porquê dessa traição. Pai, eu não consigo entender porquê essa falta. Mas eu confio no teu coração. Quando você não consegue entender o que faz a mão de Deus, confie no coração dele. Salmos 103:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Tim Keller diz que a base central de segurança de um cristão não é quanto você acredita, mas é em quem você acredita. Talvez por conta de algumas provações você pode não estar tão seguro quanto já se sentiu um dia. Talvez você pode não estar tão alegre quanto já se sentiu um dia. Mas não é sobre isso que você está sendo provado. Não é o quanto você acredita. A Bíblia fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para gerar árvores tão frondosas que as aves dos céus farão ninho na copa das suas folhas. A Bíblia não está perguntando quanto você crê, mas a Bíblia está perguntando na tua aprovação, em quem você crê. O salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, Ele não desanima, Ele não me abandona, Ele não se abate, Ele não é limitado, Ele é invencível, Ele é inabalável. É Ele quem guarda a cidade, apesar de haver nos portais dela um sentinela. É Ele quem edifica a minha casa, apesar das minhas mãos com muito trabalho a edificarem também. É Ele quem garante vida longa, é Ele quem me dá prosperidade, é Ele quem dá a semente ao que semeia, é Ele quem me respalda na presença dos meus inimigos, é Ele que me honra numa mesa preparada na presença deles. E em meio a toda crise e provação, em meio a todo cenário de falta, haverá um final que será melhor do que foi o teu início. Eu declaro em nome de Jesus: o teu amanhã será melhor que hoje, porque se você permanecer e não desanimar, tempos gloriosos estão a caminho. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Então fica de pé, eu quero profetizar sobre você. Fica de pé. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ainda assim Ele permanece fiel, pois o Senhor não pode negar a si mesmo. Pastor, eu estou fraco. Eu sei, eu também me sinto assim várias vezes. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Foi uma semana em que eu me senti pressionado, esmagado. Mas a palavra de Deus para todo aquele que se sente fraco é: diga ao fraco, eu sou forte. Pega isso em nome de Jesus. Instrumental, pode ministrar junto comigo. Diga ao fraco, eu sou forte. Guarda isso aqui. Tem momentos que a gente se sente fraco e está esperando o Senhor falar: ei, Rafa, você é forte. Ei, Lucas, você é forte. Ei, Letícia, você é forte. E a gente se frustra porque não está ouvindo isso. A palavra está dizendo: diga ao fraco, eu, o Senhor, sou forte. Sou eu quem te fortaleço. Da tua fraqueza brota a minha força, das tuas mazelas brotam o meu socorro, da tua falta brota o meu transbordo, do teu medo brota a minha coragem, dos teus desertos brota água doce que vem da rocha fendida, do teu dia mal brota o meu testemunho. Tem outra passagem, eu finalizo aqui, eu vou profetizar sobre você, que a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente completa com algo que Deus nunca completou: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele está dizendo: eu venci o mundo, that's it.
A tua vitória não vai vir de uma vitória que você vai conquistar. A tua vitória vem de uma vitória que Jesus já conquistou. Ele está dizendo, eu venci o mundo, ponto. Não precisa ser vencido. Você não vai vencer algo que já se venceu. Você não vai ganhar algo que já se ganhou. Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci, game over. O inferno perdeu. Onde está a morte, a sua vitória? A morte foi entregada pela vida. O rei ressuscitou. Onde está a morte, os seus aguilhões, as correntes, as sentenças? A morte foi vencida. Ele ressuscitou. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.